Respondendo aqui a pergunta do Suail, tem alguns textos na Bíblia que eles aparecem entre colchetes. E ele perguntou se aquele de fato é um acréscimo, como ele já ouviu falar. Então, para me explicar isso, preciso mostrar para vocês o seguinte. A Bíblia que você tem em mãos hoje, essa Bíblia em português que nós temos, ela veio se tornar uma compilação bíblica, ou seja, a era da imprensa, ela veio existir depois aí de 1500, da Reforma. Então não existia a imprensa, a digitalização, as impressões. Tudo era feito por um copista, pelas cópias. Então, até 1500 você não tinha uma Bíblia compilada, você tinha os manuscritos gregos, o manuscrito escrito por Pedro, por Paulo, solto em diversas bibliotecas, em Roma, em Alexandria, documentos que se perderam, enfim. Então, como você não tinha a era da imprensa, da xerox, você tinha ali cópias dos documentos originais que foram escritos pelos apóstolos. Aconteceu que, ao reunir esses documentos, um do século III, século II, século V, perceberam que esses documentos gregos, em alguns tinha frases, versículos a mais, outro tinha menos. Então levantou aí a chamada pesquisa para analisar esses manuscritos, porque desse acréscimo, essa diminuição. Onde havia ali um acréscimo, eles colocavam entre colchetes na tradução, mostrando que em alguns manuscritos aquele texto ali não tinha, mas se estava colocando ali é porque encontraram um manuscrito que tinha aquele texto ali que foi colocado na Bíblia entre colchete. Então hoje você tem no Brasil esse texto grego, que foi feito compilações, reuniu vários manuscritos e montou essa Bíblia, que é traduzida para o português. Ela é um texto grego chamado Nestor Alas, que é uma compilação do texto grego, feito com uma conjunção de vários manuscritos de diversos lugares. Porém, não com os mesmos manuscritos que foram feitos. Esse aqui é o chamado, o texto majoritário. Enquanto esse aqui é um texto mais crítico da Nestor Alas, né? Esse aqui é o texto majoritário. São dois textos gregos que não são iguais, apresentam uma divergência numa palavra, numa frase, um acréscimo, uma diminuições. Por quê? Porque esses dois, eles utilizaram manuscritos diferentes para compor a Bíblia. E em algum desses manuscritos, você tem acréscimo e diminuições. Então, vamos lá, explicando a questão do colchete. Normalmente, isso era feito por um copista, porque não tinha xerox e nem a imprensa estava pronta. Então, obviamente, se você tem um acréscimo, o objetivo do copista ao copiar não era diminuir, ele não tinha propósito de prejudicar o texto, mas às vezes ele acrescentava algo ali tentando explicar. Então, o copista ele nunca vai diminuir, né? Ele nunca vai tirar, a tendência dele era aumentar. Então, por que fala que é um acréscimo? Porque a tendência dele era aumentar o que já tinha. Então, quando você tem um manuscrito que tem até o versículo 5 e o outro tem o versículo 6, os estudiosos entendem que o que ali foi um acréscimo do copista a fim de fechar a ideia ou o assunto. Então, você tem hoje vários manuscritos. Por exemplo, existem nomenclaturas que definem esse manuscrito. Por exemplo, tem a família dos documentos chamados sabenciais, os unciais, e existem várias famílias dos unciais, por exemplo, de manuscritos. Enfim, falei sabenciais, está errado, é unciais, né? Como você vê aqui nessa Bíblia aqui, você tem várias famílias de manuscritos. E você tem aqui os manuscritos unciais, designados por letras maiúsculas, são códigos. Você tem manuscritos chamados papiro, que ele vem reconhecido com a letra P, pela letra P. Enfim, você tem vários manuscritos aí, os unciais, como eu falei, tem os minúsculos, maiúsculos, enfim.
você tem vários manuscritos perdidos aí nas bibliotecas que não são iguais, tem acréscimos e diminuições, mas que foi feito um levantamento, feito a Bíblia em português, mostrando essa variação. Lembrando que esse acréscimo ou diminuição, ela não prejudica o texto bíblico. A história que está sendo narrada ali, o fato que está sendo dito, ele alcança o seu objetivo. Então, tem um vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube, depois vocês vejam no Instagram, onde eu faço a pergunta, a Bíblia contém erros? E lá eu explico se a Bíblia contém erro ou não, justamente para mostrar isso, que esse acréscimo, essa diminuição, ela não prejudica a ideia do texto. Quando nós dizemos que a Bíblia não tem erro, é que ela não se diverge nos fatos que ela narra. Então isso não se configura um erro, mas uma análise de uma crítica textual. Então eu espero ter ajudado vocês. De fato tem um acréscimo. Esse acréscimo normalmente a gente julga que foi algo do copista, mas pode ter sido que um dos manuscritos, digamos, o unciais, ele se perdeu, o versículo 6, enquanto que o papiro manteve, mas pode ser que o escriba que escreveu o papiro acrescentou, enfim, é um estudo que nós fazemos na faculdade chamado de crítica textual. E quando você acha uma palavra que não tem no outro texto, nós chamamos de variante textual. Então eu espero ter ajudado aí meu amigo Suail, na pergunta. Que Deus abençoe.